Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o padrão de projeto Flyweight aqui. Esse é um padrão de projeto que visa otimizar o seu código aqui. Então, nesse caso em específico, o caso desse padrão, a maioria deles mas no caso especificamente desse padrão, você geralmente vai utilizar ele na refatoração do seu código quando você tiver um problema muito específico, que é o problema de alto consumo de memória na sua aplicação. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, beleza? A intenção oficial do Flyweight aqui. Flyweight é um padrão de projeto estrutural que tem a intenção de usar compartilhamento para suportar eficientemente grandes quantidades de objetos de forma granular. No caso aqui, fala em compartilhamento, né? No caso, quando a gente tiver a nossa aplicação que está usando muitos de determinado objeto, o que a gente pode fazer, se a gente tiver problema de memória com isso, é verificar se a gente consegue tirar uma parte do objeto, que é a parte do objeto que muda, para fora desse objeto, e daí compartilhar a parte que não muda do objeto com outros objetos da aplicação. Fazendo isso, a gente conseguiria reduzir drasticamente o uso de memória da aplicação aqui. Essa separação de estado aqui tem nome no caso aqui, porque o estado do objeto que muda, ele é chamado de estado extrínseco. Esse é o estado que a gente pode mover para fora do objeto e receber ele via parâmetro de métodos. E o estado interno do objeto que não muda é chamado de estado intrínseco, beleza? Esse é o estado que a gente quer compartilhar aqui com outros objetos, beleza? Como eu te falei, ele é um padrão de otimização, então toma cuidado com ele, porque ele vai deixar o seu programa muito mais complexo aqui no caso. Porque se você imaginar o que ele se propõe a fazer aqui, já dá para entender que isso vai ficar um pouco complexo. Que é o seguinte, você pegar um objeto que seria único, no caso, e tentar dividir o estado dele em dois. Tentar dividir a parte que muda da parte que não muda, no caso ali. Então, isso tende a deixar a aplicação muito mais complexa. Além disso, você pode trazer outros problemas. Você resolve o problema da memória RAM, mas você traz problemas, por exemplo, para a CPU ou para o disco. Enfim, tem que tomar cuidado com esse padrão aqui. Como eu te falei, ele visa economizar memória RAM devido ao grande número de objetos da aplicação. Então, esse é especificamente o problema que ele tenta resolver. Memória RAM, mais nada. Beleza? Resolve o problema de desempenho dividindo o estado do objeto em intrínseco, que é a parte do objeto que não muda, e extrínseco. Por exemplo, imagine que você tenha uma aplicação, um jogo, daquele jogo de nave, no caso, onde você atira em asteroides. Esses asteroides, quando você atira neles, eles se partem em dois, por exemplo, e se tornam novos inimigos da sua nave, aqui no caso. Então, cada um desses asteroides que eu estou falando, vão aparecer, a cada vez mais vai aparecer mais asteroides na tela aqui. E a cada vez que você atira em um asteroide, ele se divide em dois, até em determinado momento você destruir, eliminar eles todos ali, pela lógica da programação do jogo ali, como você quiser fazer. Beleza? Mas o fato aqui é que se você percebeu o que eu te falei, você vai ter uma nave e vários inimigos caindo aqui, né, no caso, na tela. E daí você atira em um inimigo e ele divide em dois. Esses inimigos, eles são, todos eles, objetos do mesmo tipo. Então, se você dá um tiro num objeto, ele se divide em 2 ou em 5, ou em quantos você quiser, você tem mais 5 objetos na tela. E assim por diante, se você tem vários desses objetos, em determinado momento do jogo, você pode ter milhares de objetos aqui dentro aqui da tela, no caso. E nesse caso, cada um desses objetos vai consumir a mesma quantidade de memória. Então, se, por exemplo, você tem vários objetos desses que consomem, por exemplo, 20K de memória, se você for multiplicando a quantidade de kbytes, aqui no caso que você está utilizando, em determinado momento você pode chegar a 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 e assim por diante. Beleza? Então, esse é um problema que o Flyweight tenta resolver. O que a gente faria e o que seria estado intrínseco e extrínseco nesses objetos em específico? Por exemplo, suponha que a gente tenha um inimigo descendo aqui, no caso. Esse inimigo, ele é um objeto que vai ter, por exemplo, cor, ele vai ter talvez um background ou um ícone nele, ele vai ter a posição que ele está na tela, ele tem várias coisas dentro dele, no caso, né? Coisas intrínsecas desse objeto são coisas que não mudam, geralmente são a cor,
talvez mude, mas se mudar, você tem que analisar caso a caso. Mas geralmente a cor não vai mudar, o ícone talvez não mude também. Se mudar é para 2 ou 3 inimigos diferentes que você vai ter ali na aplicação, mas são poucos, não são milhares. Então, esse seria o estado intrínseco do objeto, as partes que não mudam desse objeto. Essas partes, a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai tentar mover elas para o objeto, aliás, não mover, a gente vai deixar elas no objeto, mas a gente não vai criar mais vários desses objetos. A gente vai criar um objeto desse e vai compartilhar com todos os outros objetos que são similares a esse, que são iguais, né, a esse no caso aqui. E aí, as coisas que mudam, a gente vai mover para fora desse objeto. Por exemplo, a posição desses objetos na tela, que no caso a gente poderia mover para fora do objeto, talvez para um objeto de contexto, ou talvez um outro flyweight que suporta o estado completo. Aí, nesse caso em específico, você precisa analisar o caso da sua aplicação. Mas o ponto principal do flyweight é esse: você manter o estado intrínseco compartilhado entre vários outros objetos e mover o estado extrínseco para fora do objeto e aí passar ele de volta quando você precisar via parâmetro de métodos ali para dentro do seu objeto flyweight, beleza? Só quando você precisar utilizar. Na estrutura ali eu vou te explicar isso aqui melhor, como isso funciona. E aí, só para te lembrar, ele só deve ser usado se a sua aplicação tiver com problemas de de consumo de memória, né? De alto consumo de memória. Porque se você não tiver esse problema, você vai estar aplicando uma complexidade desnecessária na sua aplicação. Beleza? Vamos dar uma olhada na estrutura aqui. Daí aqui eu acho que você vai entender um pouquinho melhor. Essa aqui é a interface dos flyweights, certo? Então todos os flyweights devem seguir uma interface. Se você tiver só um flyweight, você não precisa de interface no caso, mas é recomendável você criar, porque a partir do momento que você precisa adicionar mais flyweights, se você não tem uma interface, daí você vai ter que criar. Então, você vai ter que quebrar o princípio do open closed, né, no caso. Você vai ter que voltar editando o código anterior. Beleza? Essa é a interface de todos os flyweights e ela vai determinar quais métodos você tem nos flyweights. Isso aqui é interessante porque você observa que ela tem um método que chama operation aqui. Isso aqui vem do livro. E ela recebe o estado extrínseco do objeto via parâmetro. Beleza? Então, o estado intrínseco, que é a parte que não muda, que é a parte que vai ser compartilhada com todos os outros objetos, ela vai ficar dentro do objeto concreto, no caso aqui, e o estado extrínseco vai vir de outro local que a gente vai ver aqui posteriormente, beleza? Esse seria um flyweight concreto, como eu te falei, ele está aqui só dividindo o estado intrínseco do estado extrínseco aqui no caso, e esse objeto aqui, ele pode ser usado, no caso aqui, se você precisar, e só se você precisar mesmo, manter o estado completo do seu objeto flyweight aqui. Então, se você precisar manter o estado concreto do flyweight, você pode criar esse objeto aqui. Mas no próprio livro, eles falam que isso daqui não é tão usado. A gente vai trocar essa classe aqui por uma função ou alguma outra classe de contexto aqui. Eu vou te explicar já já. Essa aqui seria a fábrica dos flyweights. Você vê que ela agrega flyweights aqui, né? Vários flyweights aqui, quantos você quiser. Por causa do seguinte, lembra que eu te falei que em alguns jogos, por exemplo, eu posso ter 5, 6 tipos de inimigos diferentes? Nesse caso, eu teria um flyweight para cada um deles, porque o estado intrínseco deles vai ser diferente um do outro. Então, por exemplo, nesse caso em específico, ao invés de eu criar várias vezes o mesmo objeto, que aí eu voltaria a ter o problema de memória RAM, eu salvo esses objetos dentro da minha factory, num objeto ali, ou num array, ou no que você quiser salvar aqui, salva esses objetos aqui dentro. Esses objetos vão ficar em cache aqui dentro. Ou seja, uma vez que eu criei um flyweight, esse objeto está salvo aqui dentro de alguma estrutura de dados aqui dentro da factory. Na próxima vez que eu chamar esse flyweight, ao invés de eu criar esse flyweight, eu vou devolver o flyweight já criado. Então, por isso que o cliente aqui, o código cliente, ele deve ser utilizado, ele deve sempre utilizar a factory e não diretamente os flyweights aqui, tá? É interessante que ele use a factory para sempre ou criar ou obter flyweights já criados. E é aqui que o compartilhamento vai ocorrer, beleza? Então, por isso que ela é super importante aqui nesse padrão de projeto.
Além disso, eu te falei alguma coisa sobre contexto, né? O contexto seria o seguinte: como eu dividi o estado do meu objeto em intrínseco, né, uma parte que vai ser compartilhada com vários outros objetos, e extrínseco, o que vai ocorrer é que eu preciso, em algum momento, unir esses dois estados. Eu preciso saber qual cor de fundo é de qual monstro, por exemplo, do jogo. Enfim, eu preciso unir esses estados em algum local. A gente pode fazer isso no código cliente, ou a gente pode criar como eu te falei, uma função, uma classe para fazer essa união aqui. Beleza? E daí a gente não vai gerar novos objetos, isso é em tempo de execução. A gente faz a união, mostra na tela, faz o que a gente precisar e aí morreu. Beleza? E aí a gente sempre utiliza a Flyweight Factory aqui com o estado extrínseco em algum local que a gente vai criar aqui posteriormente. Beleza? Então é basicamente assim que o Flyweight funciona. Vamos esquecer esse trecho aqui, só para ficar mais simples de você entender. Vou ter um Flyweight, que é o objeto que eu quero dividir o estado. Eu vou manter dentro desse Flyweight o estado intrínseco, beleza? E eu vou mover o estado extrínseco, que é a parte que muda para fora desse objeto. E daí eu vou usar o cliente aqui, que é o meu código, vai usar a Factory para criar esses objetos flyweights aqui. Sempre que eu precisar chamar esse método aqui, eu vou passar o estado extrínseco para dentro do objeto de novo, beleza? Em tempo de execução. Então eu não vou ter 1000 objetos na tela nunca, eu vou ter só a quantidade que eu salvar aqui na Factory de objetos na tela aqui, beleza? Então é isso. Vamos ver a aplicabilidade aqui do padrão de projeto Flyweight, e essa é a aplicabilidade mais diferente que você vai ver aqui, dentre todas as outras que a gente viu anteriormente. Porque no livro da Gang of Four está escrito especificamente isso. Só use o Flyweight se todas as condições a seguir forem verdadeiras. Sua aplicação utiliza uma grande quantidade de objetos, então você tem que marcar aqui um Vzinho, ela utiliza várias quantidades de objetos. Os custos de armazenamento são altos por causa da grande quantidade de objetos. Aqui ele está falando que vai consumir muita memória, aqui no caso, por conta da grande quantidade de objetos. A maioria dos estados de objetos pode se tornar extrínsecos. E aí, isso é importante, você precisa analisar se dá para você mover para fora do objeto parte do estado, porque se não der, não dá para você aplicar esse padrão de projeto. Muitos objetos podem ser substituídos por poucos objetos compartilhados. Lembra, se você tivesse 1000 inimigos, você teria 1000 objetos de inimigos aqui. Se você puder mover o estado intrínseco para poucos objetos, por exemplo, são 6 categorias de inimigos, você vai ter só 6 objetos e você vai compartilhar esse objeto com todos os outros inimigos, e daí você vai passar por parâmetro o restante do estado do objeto, que é o estado extrínseco, beleza? E a aplicação não depende da identidade do objeto. Lembra? Se a gente compartilha objetos, esse objeto é o mesmo para tudo que a gente estiver usando. Se eu tiver um cliente que conhece os inimigos, pelo menos a parte do estado intrínseco do objeto vai ser toda igual para todos os clientes, para todos os objetos. Então, se eu preciso saber da identidade desses objetos, também não dá para eu usar esse padrão de projeto, beleza? Identidade que eu falo é na memória mesmo. Você vai ter sempre objetos iguais, porque você vai estar compartilhando eles, beleza? As consequências desse padrão de projeto. O bom é que ele economiza memória RAM. O ruim é que ele é extremamente complexo. Você vai ver, para dividir um objeto é super difícil aqui. Não é que é difícil, no caso, é difícil manter a sincronia dos dados aqui. A gente precisa fazer alguma coisa para não deixar separado, para unir de novo esse estado, vamos falar assim, né? Em algum momento eu preciso unir de novo, falar, olha, essa posição é desse inimigo, você entendeu? Esse fundo, essa cor de fundo é desse inimigo aqui, e assim por diante, beleza? Além disso, você pode mover problemas de RAM que você tinha anteriormente para CPU, para disco, para outras coisas, se você não ficar atento ou atenta a isso aí, beleza? Na próxima aula, a gente vai implementar o Flyweight aqui. E daí a gente vai fazer um negócio errado, porque a gente não vai ter problema e vai implementar o Flyweight sem ter o problema. E daí, nesse caso, eu não tem como. Eu não tenho
uma maneira de trazer esse problema para você, senão a gente teria que criar uma aplicação super complexa para ter um problema e depois aplicar. Então eu vou trazer só o modo como você aplica esse padrão de projeto e daí você conseguiria replicar isso quando você tiver esse problema. Beleza? Mas a gente vai fazer isso na outra aula. Então vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!